Wolverine é um dos personagens mais populares de todos quando a gente fala do mundo dos super-heróis. Mas será que você realmente conhece a história do Wolverine? Por isso hoje eu trago para vocês nesse vídeo a origem do Wolverine. É só nesse vídeo, logo depois da vinheta. Segura aí! Nascido James Howlett, Wolverine é um canadense, ele é original do Canadá, ele não é americano, e ali por volta dos anos 1900 ele nasceu dentro do seio da família Howlett, né, que era uma família poderosa, era uma família rica, tinha uma mansão, né, então ele é filho de John Howlett com Elizabeth, né, então esse casal ele teve dois filhos, o primeiro filho morreu e o segundo filho foi o James que nasceu uma criança frágil, fraca, com doença, né? Então toda essa questão em volta do James Howlett, né, gerou no pai dele uma preocupação. Então por isso ele mandou trazer uma pessoa para cuidar e para ser companheira ali do Wolverine, fazer companhia a ela, já que ele era a única criança ali na mansão, né, no meio dos adultos. Então ele trouxe a Rose, que era uma espécie de colega, mas também que cuidava dele como uma irmã mais velha realmente. Então o James ele acabou crescendo junto com a Rose e também, né, com o filho do Thomas Logan. Thomas Logan era o jardineiro, era o faz-tudo da família Howlett. A família Howlett era composta, como eu falei, pelo John, que é o pai do James, que é pela Elizabeth, que é mãe do James, e também pelo velho Howlett, né, que é o avô do James, é o avô do Wolverine. Então a gente conhece aí o avô do Wolverine, que era um cara bem chato, que era um cara bem ranzinza e que não gostava que o neto dele, que o James, que era o herdeiro da família, né, ele ficasse ali junto com as crianças, com a Rose, com o cão. Cão é o filho do Thomas Logan, né? Então era um incômodo para eles como nobres da época ter o primogênito ali se misturando com a plebe, né? Ali junto com o cão. O cão era o filho do Thomas, né? Então o filho do jardineiro brincando com o filho do patrão não ia dar certo, e realmente não deu certo. A rixa entre os Howlett e os Logan começa a partir daí, principalmente quando o filho dele, o cão, né, o filho do Thomas Logan, o cão, cresce, e o Logan, aliás, desculpa, esses nomes confundem, e o James também, que é o Logan, que é o Wolverine, eles crescem juntos e eles ambos acabam desenvolvendo uma atração pela Rose, né? Então aí o conflito acontece. Lembrando que o pai do cão, né, o Thomas Logan, ele tinha desde sempre por alguma razão uma raiva, uma revolta com a família Howlett, e ele bebia muito. Então um belo dia ele surtou geral, resolveu pegar uma arma e foi até a mansão para atacar a família. Então no ataque à família, ele acabou matando o John Howlett na frente do James. Então o Wolverine presenciou a morte do próprio pai, ele assistiu assim de pertinho, de camarote, a morte do próprio pai. Isso com certeza foi uma coisa que marcou muito ele, e não só marcou muito ele, como nesse momento, nessa virada de chave na cabeça do Wolverine, na cabeça do James, isso faz ele despertar pela primeira vez os genes X dele. Então pela primeira vez ele expele as garras pelos punhos, e fica sem entender, porque até ali ele não sabia que era um mutante. Então a partir desse momento é quando vira a chave e ele nasce, nesse momento, o Wolverine. O Wolverine vai vir a se construir muito tempo depois, mas é nesse momento que ele desperta os poderes pela primeira vez. Então isso é muito importante ser dito. Mas a família acabou ficando despedaçada, já que o pai acaba morrendo, a mãe também não dura muito, e ela também não dava muito amor, ela rejeitou o James Howlett, né? Então, principalmente depois que ela soube que ele era
mutante mais ainda do que ela já tinha rejeitado. Então o avô também rejeita ele, porque eles enxergavam nele uma monstruosidade, já que ele era uma criança que tinha garras nas mãos. Então os mutantes naquela época, não se existia ainda esse pensamento de que havia mutantes, então a pessoa era anormal, eles já expulsavam, né? Então o James acabou sendo expulso da família, mas para sorte dele, a Rose acompanhou ele, né? E eles acabaram fugindo dos terrenos da família para poder sobreviver realmente. E eles vão morar num vilarejo ali dentro do Canadá ainda, mais longe do restante da família, onde o James acaba indo trabalhar como mineiro e a Rose fica cuidando da casa, né? Então eles acabam morando juntos nesse vilarejo, e aí nesse vilarejo vão acontecer coisas muito importantes para o desenvolvimento da história do Wolverine. E aí o Wolverine acaba se desenvolvendo, né? Desenvolvendo as clássicas características animalescas dele, características que a gente sempre vai bater o olho no Wolverine e vai pensar, pô, esse é o Wolverine. Então, aqui, nesse momento, quando ele tá vivendo e tá evoluindo ali dentro do vilarejo junto com a Rose, é que ele começa a ter mais contato com os lobos, ele começa a desenvolver todas aquelas características animalescas tradicionais, e ele cresce e fica muito parecido com o Thomas Logan. Lembram do Thomas Logan, que era o jardineiro da família, que era o faz-tudo da família? Ele fez muita coisa, ele fez tudo e coisa até demais. Então ele fez até um filho com a Elizabeth. Então é revelado nesse momento que o Logan, ele não só presenciou a morte do pai, que naquela época ele pensava que o pai dele era o John Holland, mas ele também matou o próprio pai. Pesado, né? Só que ele não sabia, coitado, ele não sabia. O maluco foi lá e matou o pai que ele pensava que era o pai dele, e na verdade o pai dele era o cara que foi lá matar o pai de criação dele, né? Então olha só que tragédia, a tragédia completa na cabeça do Wolverine, na cabeça do James. E lembrando também que quando ele vai para esse vilarejo, ele assume o nome Logan, né? A partir desse momento, duas coisas importantes: a partir desse momento ele assume o nome Logan, ele deixa de usar o James Howlett, ele assume o nome Logan, e ele também começa a ser apelidado pelos outros mineiros que trabalhavam com ele, pelos colegas de trabalho, como Wolverine, né? Então é nesse momento que surge esses dois, o apelido Wolverine e o nome Logan, que ele vai vir a usar aí durante o restante da sua carreira. Longe dali, né, na mansão Howlett, o último membro vivo da família, o velho Howlett, ele está à beira da morte, ele está à beira do fim. Então com isso ele chama o cão. Vocês lembram do cão? O cão sobreviveu, e ele chama o cão e manda ele ir buscar o neto dele, porque ele sabe que agora nesse momento ele tá morrendo e que não restam herdeiros. Então se ele morrer e não tiver os herdeiros, a família Howlett acaba ali. Então ele manda o cão ir buscar o James, né? Então nesse momento a rixa entre os Howlett e os Logan acontece mais uma vez, já que o cão sempre disputou a atenção da Rose com o James, sempre teve esse conflito, né, por causa da Rose. Então ele acaba encontrando o vilarejo que eles estavam, ele pega o Wolverine desprevenido, dá umas porradas no Wolverine, dá uma coça no Wolverine inicialmente, depois o Wolverine dá a volta por cima e leva a melhor, e a melhor entre aspas, né? Porque ele acaba, o cão cita de novo os acontecimentos da morte do pai, o pai de criação, o pai que ele achava que era o pai dele. Isso ativa mais uma vez o gene X no Wolverine, e ele saca as garras novamente e fica, tem um surto selvagem, fica feroz e começa a atacar o cão, e todo o vilarejo tá assistindo, todo mundo vendo o que tá acontecendo, e todo mundo fica horrorizado, fica abismado com tamanha a violência e selvageria do Wolverine. Então a Rose, que era uma irmã mais velha para o Wolverine, ela não enxergava ele como um amor como ele via ela, né? Então ela, com pena, né, querendo que o James acordasse desse momento de selvageria e parasse com aquela violência, ela acaba indo apartar a briga, e aí é que a coisa descambelha pro Wolverine de vez, descambelha pro James de vez, porque nessa fúria dele ele acaba ferindo
a Rose e ferindo mortalmente. Ela morre pelas mãos do próprio Logan, né, pelas mãos do próprio Wolverine. Então é a segunda vez que ele mata ali, e mata o grande amor, né? O grande amor da vida dele, pelo menos até esse momento, né? Então, depois disso, o Logan dá uma surtada, vira uma chavinha de novo na cabeça dele, e ele acaba indo viver nas montanhas, ele acaba indo morar sozinho mesmo, como um lobo solitário, perdendo um pouco da sua humanidade e aderindo mais às suas características animalescas, e ele acaba se tornando realmente um lobo solitário, né? Um carcaju, como é um dos apelidos dele, um Wolverine de fato. É importante a gente lembrar também, porque muita gente não sabe disso, o Wolverine lutou na Segunda Guerra Mundial, lutou ao lado do Capitão América, do Steve Rogers, lutou ao lado do Nick Fury, né? Então eles fizeram parte ali do exército dos aliados, né? E aí eles enfrentaram os nazistas. Então é interessante a gente saber que o Wolverine, embora depois a gente vai ver o Wolverine lutando junto, claro, integrando até a equipe dos Vingadores, mas ele no passado ele já conhecia o Nick Fury e o Capitão América, o Steve Rogers, de outros carnavais, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito interessante e pouca gente sabe disso. Muito tempo se passa, né, então já nos anos 60, no início dos anos 60, o Wolverine volta para o Canadá, ele volta ao lar, né, Wolverine de volta ao lar. E no Canadá ele acaba sendo capturado, ele é espancado e é capturado por uns agentes secretos que até então a gente não sabe quem é, e depois vão ser revelados como agentes do Projeto Arma X. O Projeto Arma X era um projeto secreto do Departamento H, que era um departamento do governo canadense, que trabalhava ali com os super-humanos, os meta-humanos, né? Então eles atuavam, né, ali principalmente com os mutantes, então eles sabiam que o Wolverine era um mutante, sabiam da resistência dele, então por isso eles usaram ele como um experimento para criar o soldado perfeito, o assassino perfeito que eles queriam controlar. Então eles fazem várias lavagens cerebrais no Wolverine, e por isso a gente descobre que por que o Wolverine depois não sabe de nada da vida dele, tudo que ele passou, essa história, tudo que eu contei, o Wolverine não sabe disso. Ele não sabe porque o Projeto Arma X mexeu muito com a cabeça dele, né? E depois, muito tempo depois, foi quando, com a ajuda do Charles Xavier, do professor Xavier, ele foi conseguindo resgatar as suas memórias que ficaram todas bagunçadas por causa do Projeto Arma X. Mas o mais interessante, o mais importante do Projeto Arma X, que tem a virada de chave do Wolverine para o Wolverine clássico, o Wolverine que a gente conhece, é nesse momento que ele ganha as garras de Adamantium. É nesse momento que o Projeto Arma X insere, né, os cientistas do Projeto Arma X inserem Adamantium, que é a liga metálica mais poderosa, mais resistente do universo Marvel. Eles inserem isso dentro do Wolverine e cobrem todo o esqueleto do Wolverine de Adamantium, tornando ele, entre aspas, imortal, né? Então a regeneração dele, além de ser muito poderosa, agora ele tem garras e um esqueleto metálico, um esqueleto de Adamantium praticamente indestrutível, né? Então isso é muito interessante, é uma das principais coisas que a gente liga ao Wolverine, porque a gente pensa no Wolverine, a gente não pensa ele com aquelas garras de ossos que inicialmente ele tem, pensa sempre nas garras de ferro, né? Nas garras de Adamantium. Só que a gente sabe que nada para o Wolverine, e nesse momento nada para ele se revolta, ele se rebela contra o Projeto Arma X, porque toda a dor que ele passou para ganhar o esqueleto de Adamantium despertou a fúria selvagem, a fúria animalesca do Wolverine, e fez ele surtar, fez ele virar a chavinha e virar pro lado animal, né? Então ele se solta, ele foge, ele massacra todos ali dentro do Projeto Arma X, acaba com todo mundo, e depois da chacina ele foge perdido, desmemoriado pelas montanhas do Canadá,
e continua vagando por ali durante um bom tempo. Enquanto o Wolverine lentamente recuperava as suas faculdades mentais, ia recuperando lentamente a sua memória, ele acabou sendo cooptado pelo Departamento H, começou a trabalhar para o Departamento H, e a primeira missão dele foi, adivinhem, enfrentar o Hulk, deter o Hulk, né? Então o Wolverine acaba sendo, por causa da sua agilidade e do seu tamanho, ele acaba sendo um adversário de nível para o Hulk. Então o Hulk, que é um bichão forte, grande e meio burro, diga-se de passagem, o Wolverine manja as paradas, né? Então ele enfrenta o Gigante Esmeralda de igual para igual. No final ele leva pior, mas ele não é qualquer oponente, ele é um oponente à altura do Hulk. Então, por isso, um tempo depois, quando os X-Men originais do Professor Xavier eles se perdem em Krakoa, ele forma uma nova equipe de X-Men, e dentro dessa nova equipe de X-Men está o Wolverine. Ele sabe a capacidade do Wolverine, né, que ele foi capaz de enfrentar o Hulk e ser um oponente digno do Hulk. Né? Então, durante esses meses, depois da batalha com o Hulk, ele fica trabalhando como espião para o Departamento H até ser contactado pelo Professor Xavier, e por causa desse contato, por causa dessa conversa com o Professor Xavier, ele decide abandonar o Departamento H e fazer parte ali da missão do Xavier para resgatar os X-Men originais. E bom, é nesse momento que o Wolverine integra de vez a equipe dos X-Men, porque o Charles ele gera um interesse no Logan, né? Ele vê as capacidades, vê as habilidades do Logan e vê nele um bom membro para os X-Men. Então ele convida o Wolverine para ser um membro regular dos X-Men, né? Então, a partir desse momento, ele passa a integrar de vez a equipe dos X-Men e vai ter ali muitas e muitas aventuras que a gente pode contar em outro vídeo. Mas enfim, a gente é muito legal saber dessa origem do Carcaju, que pouca gente conhece, provavelmente vocês não conheciam, né? Então, se vocês gostaram, espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, espero que vocês ativem o sininho, espero que vocês acessem as nossas redes sociais e fiquem sempre conosco, fiquem sempre no nosso canal, porque aqui tem conteúdo semanal e de qualidade, sempre falando de cultura pop, de filmes, de séries, trazendo coberturas, estamos cobrindo Invasão Secreta. Então fico aguardando o engajamento de vocês, porque se vocês quiserem um vídeo completo sobre a história do Wolverine, então desde a origem e tudo que ele passou ali junto com os X-Men, eu trago aqui para vocês. Lembrando que o Wolverine é um personagem muito popular, mas ele se popularizou cada vez mais depois dos filmes dos X-Men da Fox. Lembrando que ele foi interpretado pelo Hugh Jackman, pelo ator Hugh Jackman, por 17 anos, né? Então ele participou da maioria dos filmes dos X-Men e além disso ganhou 3 longas solo, né? Então, para se ver um nível de popularidade que o Wolverine teve aqui no Brasil, ele é muito popular, isso fora as aparições em jogos, né, em animações, em quadrinhos e por aí vai. Do mais é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui, até a próxima, gente, fui!